Irmãos, nós estamos falando sobre a manifestação da salvação de Deus, né? E de fato Deus, ele se faz presente em nossa vida. Ah, Deus é presente, né, no universo. Ele tem domínio sobre todo o universo, mas em especial aqui na Terra, em especial com a humanidade e em especial com o seu povo. E Deus tem realmente, irmãos, manifestado, né, sua salvação em muitas frentes, como nós temos visto e já falado. Os irmãos são testemunhas, obviamente, cada um de nós somos testemunhas de quanto Deus nos livra, o quanto Deus nos socorre, o quanto Ele nos ajuda em todos os aspectos da nossa vida. Nós precisamos do Senhor. Qual é a área da nossa vida em que Deus não se faz necessário? Não existe, pelo menos na minha, e eu tenho certeza que nos irmãos também. E não só ele se faz necessário, como é um desejo positivo nosso de que ele se faça presente, não é verdade, irmãos? Nós queremos que Deus se faça presente na nossa vida e que não fique de fora de nenhum aspecto dela. Que todo o contexto da nossa vida, o Senhor esteja presente, determinando e sendo ouvido e obedecido por nós. Mas dentro da salvação, né, das múltiplas operações salvíficas de Deus, né, irmãos, a mais importante, certamente, é aquela que Jesus Cristo conquistou lá na cruz do Calvário para nós. Todos nós sabemos que nós nos colocamos debaixo de uma condenação por conta do pecado que entrou no mundo. Entrou por meio de Adão e Eva e passou a todos nós. E a verdade é que, junto com o pecado, veio aquela condição que é para toda a humanidade. Ninguém fica de fora, que é a condição de estar debaixo da ira de Deus, debaixo da condenação vindoura. E fato é, irmãos, que se nada fosse feito por Deus, todos nós seríamos lançados no inferno. Nenhum só homem entraria no céu, nenhum só homem estaria na nova terra, nenhum só homem estaria no novo céu, jamais. A questão é que Deus interveio. Era do propósito dele já fazer isso. Junto com a queda veio a manifestação do amor de Deus. A manifestação da sua graça salvadora. Deus quis ser conhecido da humanidade nesses seus atributos. Nós já falamos sobre isso. Que nós conhecêssemos, não só nós, mas os anjos, as potestades, os anjos pudessem conhecer Deus nessa amplitude, na manifestação do seu amor, da sua graça, da sua benignidade, da sua bondade, da sua justiça. E de fato, a manifestação do amor de Deus já começou lá na queda. Deus, né, ali tem muita coisa envolvida, nós não vamos entrar naquele mérito, né, porque senão nos alongaríamos lá, mas ali é demonstrada a justiça de Deus, ali é demonstrado o seu amor e a sua graça. Aquele ato de matar o animalzinho, tirar a sua pele para vestir Adão e Eva. Então, meu irmão, no que diz respeito à salvação da condenação vindoura, a salvação do eterno sofrimento no eterno inferno, desde a queda no Éden, ela se faz a necessidade mais importante a ser suprida por todos os homens
em todos os tempos. Essa é uma consciência, irmãos, que lamentavelmente a maioria da humanidade não tem, porque se tivesse, essa igreja aqui estaria lotada. Na verdade, nós já estaríamos em outro lugar e, na verdade, nós teríamos mais igrejas do que casas, praticamente. Porque, de fato, o pecado cega, né? A Bíblia fala muito disso. O diabo cega o entendimento do incrédulo, para que ele não veja essa realidade absoluta, fundamental, destacada, que é a necessidade de reconciliação com Deus. Saber que ele está a caminho de uma condenação. Mas esse mundo, o mundanismo como um todo, né? Ele envolve-nos de tal maneira, e a pessoa é envolvida de tal maneira, que simplesmente ele pouco pensa, se é que pensa, nessas questões. Talvez ele vai considerar isso quando ele já estiver num leito de morte. Não é à toa que é interessante aquela passagem, né, irmãos? Quando Jesus fala dos fins dos tempos, que vai ser como nos dias de Noé e como nos dias de Ló. Eu vi uma pregação de um pregador no passado e me chamou muita atenção. Porque, de fato, se você for olhar lá para aquilo que Jesus fala lá, ele diz que casavam, davam em casamento, compravam, vendiam, até que veio o dilúvio e não teve mais o que fazer. Ele fala de coisas ali que, se você for reparar em si mesma, não tem nada de errado. O casamento é divino. Comprar e vender faz parte. A questão, irmãos, é que, de fato, o coração do povo estava totalmente dominado por esses valores mundanistas, de tal forma que eles negligenciaram completamente a Deus, a sua palavra, o seu reino, a vontade dele, o que ele diz e o que ele não diz na sua palavra. E essa é a realidade do momento. Você olha para muitos dos nossos queridos, pessoas conhecidas nossas, e a pessoa está tão envolvida em comprar, vender, em fazer dinheiro, e você percebe no dia a dia da pessoa, no que ele fala, no que ele pensa, os projetos. Deus não está envolvido. A palavra dele, a questão da relação dele com Deus, ele não está nem pensando nisso. Mas é a coisa mais vital. A reconciliação com Deus é a coisa mais vital na vida de todo homem. Não é à toa, irmão, que a palavra de Deus adverte muito sobre isso. Não é? Lá em Marcos, no capítulo 8, no versículo 36, o Senhor Jesus Cristo faz uma pergunta absolutamente importante. O que ele diz? Ele diz, pois, que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Esse dia atrás aí nós tivemos a Mega Sena da virada. 1 bilhão e não sei quantos lá de prêmio. Eu só sei que teve ganhador. Em termos financeiros, esse povo tá de boa. Não sei quanto tocou para cada um aí, mas tocou muito dinheiro. Mas Jesus foi além. Ele disse que aproveita o homem ganhar todo o mundo. Não é na Mega Sena, não. É você ter o mundo a seus pés. Mas se a sua alma for lançada na perdição, que proveito veio daí? Você é racional? Eu sou, você também é.
Nós podemos raciocinar com lógica até em cima disso. Mas a verdade, irmãos, é que o pecado não deixa as pessoas ver o que a palavra de Deus está mostrando com clareza. E a pessoa pensa tão somente em termos dessa vida. É impressionante aquela passagem de Filipenses, né? Eu também lembro de uma pregação de Spurgeon sobre isso, que Paulo diz que ele fala que ele chora ao dizer daquelas pessoas que estavam dentro das igrejas de Filipos, da igreja de Filipos, mas que na verdade eles não eram cristãos, eles eram membros da igreja, mas eram inimigos da cruz de Cristo. E ele diz a razão, eles só pensam nas coisas terrenas. Quer dizer, o Deus deles não era o Deus verdadeiro, eram as riquezas, era o prazer, a luxúria. E Paulo deixa muito claro que uma pessoa assim não é um cristão, é um inimigo, na verdade, de Cristo. E Jesus aqui nessa pergunta deixa muito claro isso aí, que o mais importante que nós temos, inclusive, irmãos, a obrigação de demonstrar, especialmente aos nossos entes queridos, essa verdade aqui, ó. Perder a alma não tem o que compensa. Não tem riqueza, não tem prazer, não tem o que esse mundo possa oferecer que vá ser compensador se no final, naquele grande dia, Jesus Cristo chegar e falar para você: apartai-vos de mim, maldito, não vos conheço. O que adiantou? Era melhor que você não tivesse nascido. Era melhor que você não tivesse vindo ao mundo. E isso quem diz é a palavra de Deus. Eu estou apenas dizendo aquilo que Deus diz. Outra passagem muito contundente em relação a isso, né, irmãos? Que nos abre os olhos para essa necessidade de nós proclamarmos o evangelho da salvação ao pecador perdido, que está lá engodado pelo poder dos interesses mundanistas, né? Da ideologia desse mundo que jaz no maligno, está lá em Lucas, no capítulo 12, novamente o Senhor Jesus Cristo, de 15 a 20. E disse-lhes, versículo 15, e nota que ele está falando aqui para os seus discípulos, para eles terem cautela. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza. O que é avareza? Ganância. Eu não estou satisfeito com o que Deus tem me dado, eu quero mais. Eu tenho o necessário, mas eu não estou contente com o necessário, eu quero mais. E nesse mais, envolve um tempo que você não tem, ou melhor, que era para outros valores mais importantes, mas só que você simplesmente sacrifica, talvez família, a obra de Deus, a igreja de Deus, porque você quer mais. Envolve domínio mental. A mente já não pensa em mais nada. Ela está dominada pelo poder da ganância. E a única coisa que você consegue pegar no celular e ver é possibilidades de ganhar mais dinheiro. O íconezinho da Bíblia está lá no cantinho, mas você não vai lá. Você vai no Google. Porque na Bíblia não tem o que você está procurando. Cuidado, irmãos. Jesus Cristo diz, acautelai-vos. Cuidado com esse poder. Porque quando Cristo fala assim, irmão, porque há poder na avareza. Isso é um mal que tem poder. Ele pode mesmo nos enredar.
E eu vou dizer uma coisa, a gente usa muito o termo rede, porque de fato é uma ilustração maravilhosa. Todo mundo aqui conhece uma rede? Eu já pesquei demais com rede. E eu vou dizer uma coisa, o coitado do peixe, irmão, quanto mais ele se esgadanha lá na rede, mais ele se prende. Não é à toa que a palavra de Deus usa essas ilustrações, certo? Porque elas nos mostram com clareza que uma vez que o pecado nos enredou, não vai ser fácil sair. O peixe só sai mesmo porque alguém vai lá e tira ele. Porque senão ele morre ali. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste da abundância de que possui, versículo 15. Jesus vai no cerne, né, irmãos? Quando ele fala aqui a vida, a razão de viver, né? Não é viver para ter e possuir, mas é para ter uma relação real com Deus. E a certeza de que essa vida findando, eu estou guardado para o reino de Jesus Cristo. Essa vida, irmãos, na verdade, ela é determinante. Porque não há uma segunda chance. Não existe purgatório. Não existe como reverter aquilo que foi determinado aqui enquanto nós estamos com fôlego de vida. Ou a salvação ou a perdição é aqui e agora enquanto você está vivo. Se eu sair daqui e morrer ali, se eu tenho a Cristo, estou na glória. Fiz a escolha certa. Mas se eu não dei valor à palavra de Deus, antes valorizei as coisas erradas, ai de mim. Ah, mas lá não tem como remediar lá na frente. Morrer uma vez. Só e depois a juízo. E Jesus propôs uma parábola aqui dizendo, né, irmão? A herdade de um homem rico tinha produzido em abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher meus frutos. Veja o poder da avareza. E diz, farei isso. Derrubarei meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Passagem conhecida. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será. Bom, irmãos, isso mostra que quando uma pessoa está indo muito bem e se enriquecendo, e ela está, né, e ela começa a estar muito contente com o que ela está ganhando, compete a nós abrir o olho dela, viu? Fala, filho, você está vendo muito bem um aspecto, mas você está cego para outra que é mais importante. Porque de fato, irmãos, isso aqui é tudo que o diabo quer. Nota, né, que ele produziu muito. Mas quando a pessoa está dominada pelo poder da avareza, irmão, ele nunca está contente. Ele não fala, não, agora eu estou satisfeito. Não, não, eu vou ampliar meus celeiros. Não é à toa, irmãos, não é à toa, não é sem razão, que a Bíblia fala assim, de uma forma muito sábia e que dá para entender perfeitamente, que ela diz que se nós tivermos com o que cobrir, com o que nos vestir, com o que comer, estejamos com isso contentes.
O homem, as advertências são sérias lá, irmãos. Paulo fala disso com contundência. E o homem o crente, lá ele está falando de crente, tá? Lá não está falando de ímpio, não. Lá está falando de crente, aqui é um ímpio. Mas lá é crentes. Que nessa ambição de querer ficar ricos e de querer ter transpassaram-se a si mesmo com muitas dores. As consequências desse terrível pecado, o pecado da avareza, que a Bíblia também chama de idolatria. A gente tem que sondar nossas mentes, nossos corações, irmãos, para ver se a gente não está se tornando pessoas ambiciosas demais. Além daquilo que Deus diz. Além da palavra de Deus, esse livro aqui, como foi falado de manhã, nós devemos atentar para ele. Algumas perguntas são vitais, né, irmão? Por que eu quero isso? Eu preciso. Qual é o meu desejo com isso? O que eu pretendo fazer? Por que eu estou tão necessitado? Qual é a aplicação? Perguntas assim, irmãos, elas têm que ser feitas e devem ter respostas sinceras. Olha outra passagem contundente, novamente lá em Marcos, no capítulo 9. No versículo 43 ao 48, a palavra de Deus diz assim: se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti que entrares na vida aleijado do que tendo duas vidas, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Veja, irmão, que quando Jesus fala de vida aqui, ele não está se referindo a esta vida. Ele está falando da vida eterna, da vida vindoura, da vida, aquela vida que não vai terminar jamais, aquela vida de glórias. Ou seja, livre de uma condenação vindoura. Ele fala aqui das duas coisas, ó. É melhor você sacrificar esta vida para ter aquela, do que você ter tudo nessa e perder aquela. Essa é a mensagem. Você tem a vida, qual vida você está valorizando? Porque Jesus, lá no começo do seu ministério, ele falou que se alguém quem perder essa vida, ganhará a vida. Mas quem ganhar essa vida vai perder aquela. Não tem como conciliar as duas. Uma ou outra, a palavra de Deus é muito contundente, né, irmãos? Uma ou outra tem que perder. Você já notou que a palavra de Deus não deixa meio termo? Jesus lá no Sermão do Monte: ninguém pode ter dois senhores. Ou há de amar um e odiar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Mas não podeis servir a Deus e a Mamon. As riquezas. Quer dizer, é aquela incompatibilidade que muitas vezes nós tentamos, até de forma inconsciente, tentar fazer compatível. Quando na verdade não tem como. É água e óleo, não se mistura. E Jesus aqui, ele é muito contundente. Ele diz: melhor é para ti. Será que Jesus não está sabendo o que ele está falando? Entrares na vida aleijado do que tendo as duas mãos ir para o inferno? Para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Irmão, isso aqui é realidade, tá? Muitas vezes as pessoas falam: tá colocando medo. Eu não estou colocando medo, não, mas eu vou dizer uma coisa: se você não é um cristão, é melhor você ter medo mesmo. Porque isso aqui é uma realidade. Isso aqui não é conto de carochinha. Isso aqui não é uma possibilidade. Isso aqui é uma realidade imutável que vai acontecer na sua vida se você não tiver a Cristo.
se você for um amante dessa vida, se você ainda não renunciou a si mesmo, não renunciou a essa vida para ganhar a Cristo e a vida verdadeira, o que está reservado para você ao final desta vida é isso aqui, ó. O fogo que nunca se apaga, onde o bicho nunca morre. Sinceramente, irmãos, eu tenho que dizer, isso aqui me deixa estarrecido. Porque quando a gente pensa, né, irmãos, é justo. Eu me atenho a isso. Até para não pecar contra Deus, eu tenho que me ater ao fato. É justo. É o Senhor que determinou que fosse eterno, que nunca se apagasse, que fosse um sofrimento que nunca termina. É justo, porque foi Deus quem determinou. Porque, humanamente falando, a gente não pode conceber isso. Como pode uma coisa, um sofrimento que nunca vai acabar? Mas nunca vai acabar. Mas é justo. Porque é impossível Deus fazer algo que não seja justo. E eu tenho que me ater a isso. Mas nós não queremos, irmãos. Não é à toa, sabe, irmãos, que o povo de Deus da igreja primitiva, eles foram tão intrépidos em pregar o evangelho. Parece que provavelmente eles tinham uma compreensão muito maior do que nós temos, e uma espiritualidade maior também, que levavam eles a olhar para aquela alma perdida e ver ela já lançada nesse tormento eterno. Então eles não podiam se calar. Era por obediência a Deus. Deus falou: vai, ide, fazei discípulos. Pregai, sede minha testemunha. É verdade, mas era, sabe, irmão, não é, eu creio que foi muito mais por amor às almas perdidas do que por obrigação de ter que cumprir uma ordem de Cristo. E tem que ser assim a nós. Não é aquele negócio de eu pregar e falar: bom, agora eu estou livre do sangue. Eu já vi muitos crentes falar isso, irmãos. Que coisa mais absurda. A pessoa pregou: bom, agora eu estou livre do sangue desse aqui. Ele fez por obrigação, ele não fez por amor. Ele não amou aquela pessoa. É como tirar uma responsabilidade de si. Não. Deus quer que nós preguemos por amor, que nós amemos o ímpio. Paulo, quando estava em Atenas, a palavra de Deus diz que o espírito dele, enquanto ele esperava Timóteo e Silas, se comovia vendo o povo entregue à idolatria. Deve ser assim conosco também. Especialmente, né, irmãos, quando a gente olha para nossos queridos, que ainda não são cristãos, e vê que já os cabelos estão brancos, e que o fim está chegando. E depois não vai adiantar lamentar, meu irmão. Não diga depois no dia: por que que eu não preguei? Porque você vai estar sendo digno de uma tremenda castigo divino. Porque não existe isso, por que que eu não fiz? Você não fez porque você não quis. Porque eu não quis. Porque eu não julguei necessário. Porque eu considerei as formalidades da vida. O lugar aqui não é adequado. A morte não escolhe lugar adequado para vir sobre o ímpio. Pode ser numa festa. Pode ser no fim de ano. Eu tive notando esses dias aí
Na CNN que eu tenho lá, né, no meu celular, um monte de gente morreu em acidente de carro exatamente na passagem de ano. A morte não tem esse negócio de, não, não, aqui não é, hoje não é o dia adequado. Mas nós temos isso na hora de pregar o evangelho. Veja outra passagem contundente lá em Judas, no capítulo 1, versículo 11 a 13. Começa assim, logicamente ele está aqui é sequência do que ele vinha falando anteriormente, irmão, de pessoas ímpias. Ele diz, ai deles. Esse ai deles, irmãos, é chocante. Quando a Bíblia fala ai, é um ai muito mais pesado do que um ai humano. Quando a gente fala ai de você, aqui, ainda que seja a palavra de Judas, mas é a palavra de Deus, como o irmão bem disse hoje de manhã. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. E foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Olha só, o engano do prêmio de Balaão é a avareza, riqueza. Ele queria receber o que Balaque tinha para dar para ele, e ele fez de tudo para poder receber o prêmio da injustiça, o prêmio da condenação. E pereceram na contradição de Coré, diz o versículo 11 ainda. Depois no 12. Estes são manchas em vossas festas de amor. Veja, irmão, ele está falando de pessoas que estavam no meio do povo de Deus, banqueteando-se convosco e apacentando a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desraigadas. Ondas impetuosas do mar que espumam suas mesmas abominações, estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Você vê que duras palavras aqui, não, irmão? Né? O comparativo do ímpio, dessas pessoas que estão, às vezes, no seio das igrejas, mas que não são verdadeiramente convertidas. O objetivo é outro. E quer dizer daqueles que estão fora, então? Né? Mas pessoas que estão ali, mas não faz parte, não deveria estar, porque não é verdadeiramente parte daquilo. Eu fico vendo, irmão, pessoas que estão sempre no meio da nossa igreja. Mas sabe, são pessoas que apacentam a si mesmas, sem temor. São nuvens sem água. O que adianta uma nuvem sem água? Bom, algumas produzem sombra, né? Mas o objetivo principal da nuvem é gerar água, né? Chover, regar a terra. Levadas pelo vento de uma para outra parte. Coisas. Não é difícil de entender a analogia aqui, não, viu? É de dar pena a pessoas como essas. É de nós termos piedade deles, misericórdia, porque de fato, irmão, assim como as estrelas, a negrura das trevas está reservada para essas pessoas. E ainda uma última passagem, eu tinha uma outra aqui, mas vou passar, que é a 2 Pedro, né? Que também fala mais ou menos o que Judas falou.
E ele fala mesmo, né, que para essas pessoas a escuridão das trevas eternamente se reserva. Novamente, irmãos, sempre o termo aqui principal no que diz respeito à condenação é eternamente. Eu já falei isso várias vezes, né, irmão, né, do pastor Viana, né, que pregou uma vez lá em Betel. Ele ficou um tempo lá nessa época. E ele fez uma pregação e me chamou muita atenção, não só de mim, mas de, eu acho que todo mundo que estava presente. Quando ele chegou e disse assim: olha, o pior do inferno não vai ser o fogo que nunca se apaga. E o pior do inferno também, ele disse, não vai ser o seu bicho que nunca morre, que nunca vai morrer. Ele falou, sabe o que vai ser o pior do inferno? A falta de esperança. Eu sou obrigado a concordar com ele em gênero e grau, não. Realmente o fogo é terrível, o sofrimento vai ser... Não posso imaginar. Mas se você ainda tivesse uma esperança de que aquilo fosse terminar, ainda tinha algo em que se agarrar. Mas não tem essa esperança. É eterno, como acabamos de ler aqui, ó. É eterno. Por isso que Jesus disse com muita propriedade, irmãos, aquilo que ele disse lá no primeiro versículo: que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E lá em Marcos, no capítulo 14, versículo 21, Jesus Cristo fala aqui de Judas Iscariotes. Aliás, irmão, é importante toda vez que nós falarmos de Judas, dar o sobrenome do homem. Porque tem outros Judas na Bíblia, que são cristãos verdadeiros, né? Mas esse Judas aqui é o Iscariotes. E o Jesus vinha falando do Judas aqui. E no versículo 21 ele diz: na verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para tal homem não haver nascido. Que terror isso aqui, não, irmãos? A gente, sinceramente, eu não sei, irmão, mas às vezes eu fico com dó do Judas. Porque vai ter grau de condenação no inferno, ainda tem essa. O inferno não vai ser o mesmo grau de condenação para todo mundo. A Bíblia fala do mais profundo do inferno. Se existe o profundo é porque tem o mais raso. Coisa lógica. Deus é justo. Assim como para os salvos, não todos os salvos terão os mesmos galardões, vai ter distinção, vai ter quem vai receber mais do que outros. Pelo que ele fez aqui na terra, pelo que ele foi como cristão. Isso é óbvio, está na Bíblia lá, nós sabemos disso. Também na condenação, Deus vai exercer sua justiça perfeita. Aquele que mais pecou, maior condenação receberá. Mas a questão é que o sofrimento vai ser maior para um do que para outro, mas todos estarão num tormento eterno, num sofrimento eterno. Então, que você não esteja entre aqueles tão perto do reino, mas sem salvação, como diz um hino, né? O que dizer com isso? Pessoas que vêm na igreja, e morrem nos seus pecados. Eu digo mais, irmãos. Eu digo mais para você que talvez está aqui no nosso meio que ainda não é um cristão. Para você é pior. Vai ser pior a condenação
do que para aquela pessoa que nunca entrou dentro de uma igreja verdadeira e nunca ouviu o evangelho. Ele vai ser condenado, sim, porque ele é pecador. Mas ele vai ter uma punição menor do que a sua. Porque você ouviu do evangelho. Você ouviu da salvação. Você ouviu do que Cristo fez. E mesmo assim, você morreu nos seus pecados. Ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para ele não tivesse nascido. Irmãos, eu tenho falado da salvação. E isso aqui é condenação. Mas isso era para nos alertar. Primeiramente, irmão, na verdade eu quero voltar. Primeiramente é para que nós sejamos gratos a Deus pela salvação que Ele nos deu em Cristo Jesus. Todas as vezes que os irmãos oram aqui, eu fico prestando atenção que logo de primeira coisa é: Senhor, obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Amém. Tem que ser assim mesmo. Deus nos livrou desse estado aqui, irmão, dessa condição mais do que miserável. Então, nunca cessemos de dar graças a Deus pela salvação em Cristo Jesus. Não só aqui na igreja, mas todo o tempo possível. Cristo nos libertou. Nós vamos ver mais para frente o preço que foi pago. Nós regozijamos, né, irmão? De fato, nós não fizemos nada no que diz respeito à salvação. Mas não quer dizer que não foi feito nada. Foi feito sim, foi pago um alto preço por Jesus Cristo. Por Deus. Deus pagou o preço. Até porque nós não podíamos pagar. O preço foi alto. Pedro fala muito bem isso aí, quando ele fala: não foi com prata ou ouro que foste comprado da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo. Custou a vida. A vida do justo Jesus. Então, irmãos, como retribuir? A gente sempre pensa muito em retribuição, né? Alguém fez algo por nós, puxa, como eu posso retribuir? A gente não pode retribuir a Deus à altura. Mas em gratidão, irmãos, que nós consagremos nossa vida ao Senhor. Que o nosso desejo por Cristo sempre aumente e nunca diminua. Que o nosso desejo pela volta dele, pela implantação do seu reino, seja cada vez maior. Que o nosso afastamento dos pecados sejam cada vez maiores. Lembra daquela lista que eu fiz aqui? Que está lá em Gálatas, está lá em Romanos. Vamos nos livrar de todos aqueles pecados. Todos eles. Não vamos deixar nenhum de fora. Deus nos agracie. Para que isso é o mínimo que nós podemos fazer em gratidão a tão grande amor demonstrado, em salvação tão poderosa como foi a de Jesus Cristo. E segundo, irmãos, é para que nós não nos acovardemos, não nos protejamos a nós mesmos, deixando de pregar o evangelho. Irmãos, a gente tem que pensar em termos de valores. Às vezes a gente não prega, não fala para manter a amizade, para manter um bom relacionamento. E isso envolve nossos parentes, inclusive. Mas eu penso e eu pergunto, é isso mesmo a decisão correta? É essa mesma decisão correta a ser feita? Eu manter o bom relacionamento durante todo o tempo de vida aqui com meus parentes, meus amigos, tudo, e
deixando de falar do evangelho, deixando de ser esse cara chato. Será que isso é o caminho? É o que deve ser feito? É o que Deus quer que nós façamos? Não sei. Eu acho que eu sei sim. Mas eu quero que você também saiba. Paulo falou para Timóteo: Timóteo, não deixe de pregar. Não te cales. Insta a tempo e fora de tempo. O que será que Paulo quis dizer com instar a tempo e fora de tempo? Para mim é claro que é exatamente isso. A gente não pode ficar arranjando o tempo adequado para pregar, irmão, para uma pessoa. Se ele não quer ouvir, se ele vai me evitar, eu não sei. Mas vamos continuar orando por ele, amando ele e desejando que ele dê crédito ao que eu estou dizendo. E eu vou dizer, irmãos, Deus trabalha de formas que nós não sabemos. Você vai falar para uma pessoa e ele vai ficar até com bronquinha de você, vai achar que você é um cara muito, só fala de igreja, você é um radical, que você é um fanático. Mas coisas podem acontecer na vida dessa pessoa no decorrer dos dias, dos anos. E de repente aquilo que você falou lá pode ser a única coisa a qual ele vai se agarrar. E de repente aquilo vai fazer muito sentido para ele. A gente não sabe. A verdade é que nós devemos, irmãos, pregar a salvação em Cristo. Para que as pessoas não vá para esse lugar, para que eles não sejam como Judas, pessoas que era melhor não ter nascido. E se tem pessoas aqui hoje, né, sentadas nesse banco, que ainda negligencia essa verdade, eu digo a você, filho, ai de você. Porque esse ai não vem de mim, nós lemos lá atrás, na palavra de Deus. Ai deles. Ai dos negligenciadores. Ai daqueles que ouvem e faz de conta que não é nada. Que não dão crédito, que não pensam acerca do assunto. O dia da sua morte também vai chegar, cedo ou tarde. Ai de você. Por isso eu digo, hoje, a Bíblia diz, hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. Confessa a Jesus Cristo hoje mesmo como seu Salvador pessoal. E tenha a verdadeira paz. Certeza de que mesmo que nesse mundo as coisas vá muito mal, você sabe que quando você partir dele, para onde você vai. Vamos orar? Assim encerrar.